Não tô vendo. Tira aí. E o seu vai ter que aproveitar longe. O meu? Então vai ficar o som. E como é que a gente vai ver as perguntas? E ela tem que... Olá, pessoal. Quer dizer, não tem ninguém ainda, mas... Não, já tem aí. Olá. Oi, Rita. Peraí. Doutora Rita. Deixa eu corrigir isso aí. Agora, aqui, ó. Ela pediu. View Não, mas eu request. já adicionei ela. Não, ainda não. Você mandou mãozinha. Agora. Boa noite, pessoal. Tô esperando entrar a doutora Rita Riff. E a gente vai começar às 7 horas em ponto aqui de Orlando e às 8 horas do Brasil. Por enquanto a gente está fazendo um teste, até porque a gente também está tentando fazer com que nossa sala do Clubhouse escute o nosso papo. Vamos ver, vai ser uma novidade, vamos ver se funciona. Eu já peço desde já paciência para o pessoal do Clubhouse, porque a gente não sabe se vai funcionar, já que a doutora Rita não tem Clubhouse, e a gente não sabia. Então, ela vai falar pelo Instagram e a gente vai ver se capta esse som, esses desafios da tecnologia atual. Como é que tá, pessoal? Vocês estão ouvindo o pessoal do Clubhouse? Oi, Carla. Oi, Dani. Só dá um oi pra gente aqui com a mãozinha. Ou então falem, por favor. Não, eles não estão habilitados. Não? Pede pra Rita. Rita, fala alguma coisa para ver se eles escutam. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer Tá enorme. bem baixo o seu som, até para mim. Então era legal se você aumentasse o seu som aí, por favor. O seu tá no máximo? O meu já tá no máximo. Agora o meu está no máximo. Ah, melhorou? Melhorou? Muito. Melhorou, mas ainda podia estar melhor, viu? Vamos ver. Será que é a posição? O seu. E agora? Não tinha aumentado. Melhorou bem, melhorou bem. Então, vocês entrem no Clubhouse para ver se vocês escutam também, para a gente fazer o teste. Ah, tá. Então fala mais um pouquinho só, Rita, antes da gente começar. Falta só 3 minutinhos para testar lá, que as meninas estão na outra sala. É um prazer enorme poder estar aqui, poder orientar, explanar esse tema tão pouco divulgado, né? Exatamente. Muito pouco divulgado. Eu acho que agora é o momento poder atualizar todos que residem nos Estados Unidos sobre o Tratado de Previdência entre ambos os países, porque tem muitas dicas e muitas informações importantes para todos. Maravilha. Então, a gente vai realmente começar no horário, como todas as nossas lives. A gente ficou um tempo sem fazer lives. Acho que a gente fez assim massivamente durante a pandemia. E hoje em dia a gente tem feito um esforço adicional com outras plataformas de marketing, mas a gente sabe que a live é uma forma muito importante da gente interagir, né, com o nosso público. Então, vai ser muito legal esse nosso bate-papo, que vai começar em breve. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Eu estou vendo aí o pessoal, o Cardoso, o pessoal da Garagem USA, a Maria Aparecida, Riff, deve ser sua parente. Isso, Riff, tem muita gente aí na expectativa para assistir. para aprender bastante. A Dani, oi Dani, Rebolo, a Cássia. E olha, gente, lembra que a gente vai ter isso gravado no nosso IGTV depois para consultas posteriores, tá? Então vai ser bem legal. Tô dando um oizinho para todo mundo aí. E estamos na contagem regressiva. A Dani disse que estava no Clubhouse e deu para escutar, então é bem legal isso que a gente vai poder usufruir. É que eu estava lendo as historinhas. Perguntas novas? Não, professor. Tá. Eu vou pegar e eu leio. Bom. Deixa eu ver. Depois você põe aqui para mim, né?
Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa aqui da Florida Connection, com um convidado especial. A gente sabe a importância do nosso trabalho aqui, que é atender os investidores de forma completa, né? A gente já tem 10 anos intensamente, tem mais de 10 anos, mas 10 anos com o Florida Connection, intensamente trabalhando com o mercado internacional. E durante esses anos todos, o que aconteceu? Não só investidores, mas brasileiros acabaram mudando para cá, mudando para os Estados Unidos, o que gerou mais necessidade de mais informações específicas, como o tema da nossa live de hoje, que é sobre o direito previdenciário Brasil e Estados Unidos, tá? E antes da gente começar a live, eu gostaria de falar para vocês que estão aí que um outro assunto rapidamente de oportunidade de um projeto novo, de um condomínio de townhomes em Kissimmee, residencial, que está com um preço extremamente atrativo. São townhomes de 3 quartos e 3 banheiros, todos suítes, super bem localizado, por um preço de $239 mil. Gente, esse é um preço que hoje não existe. Nós estamos num mercado extremamente aquecido aqui na Flórida, não tem casa. Esse projeto, você tem formas de pagamento, vocês têm que entrar em contato conosco para a gente explicar. Se você quiser esse apartamento, essa casa, com os opcionais de luxo, é só adicionar $23 mil. E a gente tem ainda a opção de adicionar geladeira e a secadora. Mas o mais legal é que ele foi constituído de uma forma para atender essa nova necessidade de você ter uma área para poder atender os seus amigos, os seus colegas de trabalho para uma reunião. Então vai ter um café, um cybercafé. São várias características extremamente interessantes, chama The Hub. Até o nome é bacana, The Hub. Entre em contato conosco para a gente poder falar um pouquinho mais sobre o The Hub logo mais. E eu queria começar essa live agradecendo primeiro a Clarice e a Marina, que são 2 pessoas que trabalham comigo na Florida Connection, que por sinal são advogadas no Brasil também, e que estão sempre me ajudando a montar toda essa parte de marketing e ter ideias de coisas interessantes para a gente trazer para vocês, como essa necessidade enorme sobre o direito previdenciário. E para isso nós temos o prazer de ter hoje a advogada, a doutora Rita Riff, que ela é CEO do escritório Brazilian Prev, de consultoria especializada em previdência e direito previdenciário internacional. Então, muito obrigada pela tua presença hoje. A gente tem aqui um monte de perguntas que a gente gostaria de fazer, algumas que as pessoas já nos mandaram, mas a mais interessante é começar primeiro o seguinte: existe, então, um acordo previdenciário entre Estados Unidos e Brasil? Existe, Rosana. Existe. Esse tratado foi firmado em 1º de outubro de 2018. Tá cortando um pouco a sua voz. Sério? Se chegar um pouquinho mais perto do microfone, não sei. Melhorou? Aham. Tá. Então, esse tratado, Rosana, ele foi firmado no dia 1º de outubro de 2018. E aí, esse tratado justamente é para manter a qualidade de segurado do brasileiro que reside em outro país e a totalização dos períodos de seguro, que é uma das coisas mais importantes desse tratado. Então é recente, 2018, agora, novinho, em folha. Por isso que muita gente não sabe, então, né, que existe esse tratado. E como é que ele funciona? A grande vantagem desse tratado previdenciário internacional entre Brasil e Estados Unidos é poder somar o tempo de contribuição. O tempo de contribuição que trabalhou nos Estados Unidos e o tempo de contribuição do país de origem, no caso, o Brasil. Então, é super interessante isso, porque é possível somar, aproveitar e computar esses períodos.
E quais são os benefícios que a gente pode ter com esse acordo bilateral? Então, esse tratado entre Brasil e Estados Unidos prevê 3 modalidades. Prestem muita atenção. É apenas aposentadoria por idade, pensão por morte e aposentadoria por invalidez. Claro que o Brasil é um dos países que mais possui acordos previdenciários. E cada tratado com os respectivos países, as modalidades e as espécies de benefício, elas variam, elas diferenciam uma das outras. No caso dos Estados Unidos, só contempla 3. Idade, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Então, eu vou dar um exemplo. Tá, eu ia perguntar qual idade que está valendo? A aposentadoria da idade daqui ou do Brasil? Então, pode se valer das duas. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma mulher, ela possua 62 anos de idade. Ela já tem um requisito aqui no Brasil para se aposentar na questão idade. E também nos Estados Unidos, na aposentadoria antecipada. Uhum. Porém, ela tem no Brasil apenas 8 anos de contribuição. E nos Estados Unidos, ela contribuiu por 7 anos. Então, ela não tem os requisitos mínimos para se aposentar por tempo. Porque ela não tem 15 anos, que aqui é o exigido no Brasil, e ela não tem 10 anos contribuídos nos Estados Unidos, que é o mínimo para se aposentar. O que ela pode fazer? Ela pode pegar o tempo que ela contribuiu nos Estados Unidos e trazer aqui para o Brasil. E poder dar entrada numa aposentadoria no Brasil, por idade. Como ela também vai poder pegar os anos que ela contribuiu no Brasil, que eu dei um exemplo, 8 anos, e levar para os Estados Unidos para completar o que falta. Olha que interessante, que bárbaro que é isso. Uau, isso é muito, muito interessante. E como a gente não sabe nem por onde começar, esse é um trabalho que vocês fazem? Esse é um trabalho que, primeiramente, a gente faz um planejamento previdenciário, que isso é uma das coisas mais importantes. Porque quando a pessoa tem o interesse e a intenção de poder se aposentar e usufruir desse acordo, é necessário que faça o quanto antes esse planejamento, para ver se realmente qual vai ser a espécie de benefício de aposentadoria mais vantajosa, a forma de cálculo de renda mensal, se ela contribui concomitantemente no Brasil ou não necessariamente, ela não precisa. Então, existem formas de aumentar a renda. Hoje, o teto, Rosana, no Brasil, para se aposentar, o máximo é R$ 6.440. Para chegar nesse valor, a pessoa realmente tem que fazer esse planejamento, projetar, simular, né, a melhor espécie e começar a contribuir sobre um valor razoável para poder chegar num denominador comum, que é o que ele faz jus uma renda mais significativa. Mas esse tratado bilateral entre ambos os países, eles vieram realmente para proteger esse trabalhador ou esse brasileiro que vai residir em outro país, seja Estados Unidos ou qualquer outro que possua acordo com o Brasil, protegê-lo nesse sentido e poder somar. Poucas pessoas sabem disso, porque as pessoas acham que, pelo fato de ter gozado do tempo nos Estados Unidos, não pode aproveitar no Brasil. Pode, ou seja, ele vai poder ter 2 aposentadorias. Isso que eu ia te perguntar. Então, pode ter 2 aposentadorias. Sim. Uau, gente do céu, olha que novidade excelente, né? Para todo mundo. Temos que correr com isso, hein, gente? E como funciona o sistema de previdência brasileiro e o sistema de previdência americano? Você falou um pouco um pouquinho, mas era bom você dar uma resumida nova de novo. Na realidade, como ele só contempla Brasil e Estados Unidos 3 espécies, que é por idade, por invalidez e pensão por morte, existem diferenças entre ambos os países. No Brasil, a mulher precisa ter 62 anos e 15 anos de contribuição. O homem precisará ter 75 anos e 15 anos de contribuição ou 20 anos de contribuição se ele começou a contribuir pós-reforma. A reforma da Previdência foi aprovada no dia 13 de novembro de 2019. Houve várias mudanças, várias alterações nos benefícios previdenciários aqui no Brasil. Uma delas é a aposentadoria por tempo. Ela acabou, não existe mais. Hoje existem 5 tipos de regras de transição, que é a transição por idade mínima,
por idade mais tempo, por pedágio, por pontos. Isso é muito importante, procurar sempre um advogado especialista na área, Rosana, para poder realmente ver qual é a melhor modalidade, qual é a melhor espécie, qual é o melhor benefício, qual é a melhor renda, porque uma difere da outra. Eu, por exemplo, morei no Brasil, trabalhei em período. Estou aqui agora há 22 anos, fazendo contribuição. Então, aqui, eu ainda não tenho idade para aposentar, mas se eu começar, eu preciso voltar a contribuir no Brasil? Não necessariamente, porque o tempo que você está contribuindo nos Estados Unidos mantém qualidade de segurado e computa aqui no Brasil. Mas computa tempo. Agora vamos prestar bem atenção no que eu vou dizer. Toma o tempo de contribuição, mas os valores não. Então prestem atenção. O que você está contribuindo nos Estados Unidos, esses valores não virão para o Brasil. Entendi. Não há troca de valores, não há compensação financeira, o tratado diz. Por isso da importância, às vezes, do planejamento, de né? contribuir, fazer um planejamento, porque realmente você vai ter um salário muito mais benéfico aqui no Brasil. Tá. E tem aqui uma questão, é possível requerer revisão de aposentadoria morando nos Estados Unidos? Sim, isso é muito comum, muito, Rosana, porque a revisão ela é sempre para melhorar, para majorar a renda do aposentado ou pensionista. Então, existem muitos erros feitos pelo INSS, isso que mais existem. Então, a gente tem várias teses, existem várias teses de revisão. Revisão da vida toda, revisão do melhor benefício, revisão das atividades concomitantes, revisão para incluir o tempo especial para quem contribuiu em atividade insalubre, a revisão para excluir as contribuições menores, enfim, teses de revisões existem inúmeras, mas é necessário fazer um cálculo e apurar em que tese, que revisão. Certo. Outra pergunta, qual a vantagem do certificado de deslocamento temporário e o que é isso? Muitas poucas pessoas conhecem sobre isso, acerca desse assunto. A certidão do deslocamento temporário, ela ocorre quando a empresa ela desloca um funcionário para um serviço em outro país. Então, qual é a vantagem do CTT? O indivíduo, esse brasileiro, ele ficará contribuindo apenas no país de origem e não no país estrangeiro. E é permitido isso, então? Isso é muito bom, porque não existe a bitributação. Então, isso é muito comum. E essa economia não é só para o empregado, mas sim para a empresa, para o empresário. Porque ele não precisa recolher duplamente. Isso é muito importante. Então, eu perguntei para você se era possível requerer a revisão estando aqui. Agora, é possível receber o benefício previdenciário morando aqui? Ou aí ainda é preciso ir no Brasil para requerer essa aposentadoria? Não precisa ir no Brasil para pedir revisão de aposentadoria, não precisa vir para o Brasil para requerer benefício, é tudo online. Então, muito no site do meu INSS, a pessoa pode dar entrada, requerer o benefício. É bem tranquilo. Cada país tem seu organismo de ligação. O que é o organismo de ligação? São as agências próprias que tratam dos assuntos internacionais. E no Brasil, nós temos 7 agências, né? No caso dos Estados Unidos, a agência de organismo de ligação própria, específica, fica em Brasília. Então, em Brasília, a gente manda documentação por e-mail, documentação pelo correio, o que é exigido, formulários e padrões necessários que eles exigem. E a outra questão que você me perguntou foi sobre a revisão, se poderia dar entrada... se poderia requerer a aposentadoria, se tem que ir até o Brasil, você falou que era tudo online. E acho que a próxima que eu queria saber, a prova de vida para brasileiros residentes no exterior, sofreu alguma mudança? Sofreu. Isso é muito bom, o pessoal ficar atento. Hoje eles estão fazendo uma prova piloto, e essa prova piloto, ela é por biometria facial. Então, a pessoa para ter consulado ou vir para o Brasil, eles estão testando isso pelo site do meu INSS, está dando certo, e a gente tem conseguido facilitar muito a vida do segurado que reside em outro país. Muito mesmo. E além dos Estados Unidos, ele tem, o Brasil possui acordo com que outros países? Então, fora os Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, França,
Grécia, Bélgica, Canadá, Japão e China, enfim, e os países ibero-americanos, né? Que é Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru e assim vai. Brasil é um dos países que mais possui um acordo previdenciário. Entendi. Aqui tem uma pergunta que veio também que me deixou bem assim curiosa, porque acho que muita gente não faz isso. Explica para a gente sobre a obrigatoriedade da declaração de saída definitiva do Brasil. Então, na realidade, muitos brasileiros acabam não fazendo essa declaração definitiva, né? A gente percebe que realmente a Receita Federal não é comunicada, o INSS não é comunicado e muitas vezes eles são tributados. E o que a gente ia até tratar sobre esse assunto é sobre o desconto de 25%. A grande vantagem dessa certidão definitiva, tem a definitiva e a temporária, né? É não ter descontado 25%. O que é os 25%? Cortou. O que é os 25%? São as pessoas que são descontadas. A Receita Federal, ela retém 25% do valor do benefício. Existe uma forma de se ingressar com uma ação judicial aqui no Brasil, pedindo a isenção desse desconto e a restituição daquilo que foi descontado indevidamente. Através de princípios, Rosana, princípio da isonomia, princípio da progressividade da tributação e da proporcionalidade do imposto de renda. É bem interessante isso. E é difícil também. Tem que falar tudo de novo com você depois para a gente poder saber direitinho. Um exemplo que eu queria te perguntar. Uma pessoa veio morar aqui já aposentada do Brasil. Ela se aposentou no Brasil, veio para cá. E chegou aqui, ela começou a declarar imposto de renda e fazer a sua contribuição no Social Security. Ela pode chegar um dia a se aposentar aqui também. Sim. Mesmo já tendo aposentadoria no Brasil. Não é que você tem que ser aposentado pela primeira vez nos dois lugares. Você já pode ter uma e depois requerer a outra e vice-versa. Perfeito. Nossa, que legal. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Sim. E a gente tem mais perguntas. Então, aqui tem uma outra pergunta do Daniel. Funcionário público com previdência própria, estatutário, também consegue? Ótima pergunta. O único país, quer dizer, os dois únicos países que permitem computar o tempo do regime estatutário e do regime militar é Estados Unidos e Japão. Os demais países não podem computar regime próprio, regime estatutário e nem regime militar. Mas os Estados Unidos é permitido. Então, se você foi militar no Brasil, você também pode contar que é isso? Isso, perfeito. Muita coisa para a gente aprender. Deixa eu ver. Sabe o que eu queria saber? Você chegou a falar, né, sobre o desconto indevido de 25% para aposentados residentes nos Estados Unidos? Eu até comentei um pouquinho, porque a gente falou do deslocamento temporário e o permanente, enfim, mas esse desconto são para aqueles aposentados que residem no exterior. Eles vão ser tributados 25% do valor do benefício. Existe uma forma para ingressar com uma ação judicial aqui no Brasil e pedir essa isenção e essa restituição. Entendi. Perfeitamente possível. Realmente ela é arbitrária, inconstitucional e ilegal. Então tem que entrar com uma ação, Rosana, não tem jeito. Como eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu nem imaginava dessa possibilidade, eu nem sei quanto tempo eu contribuí no Brasil. E aí, como é que a gente, por onde começa? Quer dizer, todo esse processo, a gente vai acabar chamando a atenção de muita gente, como a mim mesmo. Por onde a gente começa para ter tudo organizado, para na hora que for a hora de aposentar, poder ter toda a documentação em ordem, saber justamente quanto você contribui no Brasil, quanto falta, como é que a gente faz? Perfeito. O primeiro passo é obter no meu INSS uma senha. Você precisa ter um cadastro, uma senha. Nessa senha, você vai entrar e você vai acessar o seu CNIS. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse CNIS vai estar todos os seus períodos contributivos aqui no Brasil. Com base nesse documento, que vai estar dentro do meu INSS online,
Não precisa ir na agência. Mas é pelo CPF ou tem que achar minha carteira de trabalho antiga, ir lá e achar? Por onde que começa esse meu INSS? Através do seu CPF. CPF, tá. O número do CPF, nome completo, data de nascimento, a gente vai pegar todo o seu histórico dentro do meu INSS e descobrir os anos contributivos aqui no Brasil. Para isso, você precisa montar uma senha, porque hoje todo segurado precisa de um CAD-senha. Fácil, tranquilo de fazer, cadastrar, obter essa senha e pegar esse documento. Com base nisso, a gente já começa a dar um grande passo. Ou um planejamento previdenciário, ou mesmo da entrada já imediatamente no seu benefício. Quanto que custa para fazer esse planejamento previdenciário? Planejamento previdenciário começa com $400. É um planejamento completo. É um planejamento na qual vai ter uma projeção futura, uma projeção na qual a gente vai dizer o tempo que falta, o salário, quanto vai ter que contribuir, se vai ser sobre um salário mínimo, se vai ser sobre um salário médio ou sobre o teto máximo. Projeções de várias possibilidades. Cabe a você, segurado, escolher qual a possibilidade, qual é o plano de previdência aqui no Brasil que você vai querer obter. Entendi. E vai estar entre Brasil e Estados Unidos. Maravilha. Então, a pessoa entra em contato com você, você faz um contrato, faz o pagamento. Em quanto tempo fica pronto esse planejamento? O nosso prazo é basicamente 48 horas. Nossa, que rápido. Cadê a pergunta? É mesmo. Peraí, tem mais perguntas. Se essa live vai ficar disponibilizada no YouTube e no Facebook, YouTube não. Tá, tem gente perguntando se essa live vai estar disponibilizada. Então, quem está perguntando? O Josué, certo? Josué, a gente vai estar no nosso IGTV do Instagram da Florida Connection. Vai estar gravado lá, tá bom? Qualquer coisa a gente pode, de repente, até mandar um link para você e você pode assistir. Valéria está perguntando. A Valéria está perguntando qual justificativa da Receita Federal para cobrar 25%? A justificativa é que a lei, começou tudo na lei 9779 de 99, no seu artigo 7º. Eles não consideravam a aposentadoria como base de cálculo para a tributação. Milhares de aposentados ingressaram com a ação e conseguiram derrubar, né, com a alegação que essa tributação, essa cobrança era indevida. Mas aí veio a lei 13.315 de 2016. O governo federal, então, criou essa lei e legalizou a cobrança de 25%. E aí, o que a gente fez? Montamos uma ação de inconstitucionalidade, que é a ação declaratória de inconstitucionalidade, na qual a gente alega esses 3 princípios básicos. O princípio da isonomia, que está sendo afetado, da progressividade do imposto de renda e da proporcionalidade da tributação. Fora isso, um fato super agravante é que o tratado previdenciário, o texto do tratado bilateral, não prevê tributação. Então, isso é extremamente inconstitucional, ilegal e arbitrário. Uau! Tem mais uma pergunta aqui, do Leandro. Tenho 45 anos e contribuo há 27 anos no Brasil. Moro há 8 anos nos Estados Unidos. Esses 27 anos serão somados ao meu tempo de contribuição aqui nos Estados Unidos? Perfeito. Serão. Ele vai poder aproveitar esse tempo de contribuição no Brasil e levar para os Estados Unidos sem problema nenhum. O que a gente precisa deixar bem claro nessa live é o seguinte: o tratado ele serve para que a gente aproveite o tempo que falta. Então, imaginemos assim, ele vai precisar aqui no Brasil ter, no mínimo, às vezes, 35 anos. Vamos imaginar, ele tem 26. Ele vai poder pegar o tempo dos Estados Unidos para completar 35. Perfeito. Mas se ele já tivesse os requisitos mínimos aqui no Brasil, ele não poderia aproveitar o tempo dos Estados Unidos, porque o tratado é para somar aquilo que falta, aquilo que resta. Mas no caso... É para você não perder a oportunidade da aposentadoria. Então tem que faltar. Meu Deus, preciso correr. Eu estou chegando lá. Ai, que coisa boa. Então tá. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Eu acho que você podia dar um recado final, né, dos primeiros passos e os, né, os documentos que vão precisar, por onde a gente começa. E então, a gente fica muito feliz aí com uma oportunidade mesmo para tantas pessoas se organizarem e tirarem
o benefício máximo dos dois países que a gente mora, né? Ou morou, né? E isso muita gente não sabia, como a gente conversou no início. Então, vamos aproveitar, pessoal. O que a gente percebe, Rosana, é que muitos jovens migram para os Estados Unidos. A gente percebe que é aquela faixa etária entre os seus 40, 45 anos, levam os filhos para estudar, e muitos não projetam isso. Tomem muito cuidado, porque o planejamento previdenciário ele não é só importante para quem também planeja uma aposentadoria morando no exterior, como se atentem que existe um decreto, é o decreto 10.410 de 2020. Olha como ele é novo, atual, fresquinho, novidade para vocês. Ele foi vigorado no dia 30 de junho de 2020. Esse decreto permitiu que os brasileiros que residem em outro país, desde que possua acordo previdenciário com o Brasil, contribua concomitantemente com o Brasil. Então, o planejamento hoje, ele é tão importante, focado nesse decreto. Porque a partir do dia 30 de junho, houve a oportunidade do brasileiro poder contribuir concomitantemente com o Brasil e poder ter uma renda maior, uma renda mais benéfica, podendo chegar ao teto máximo, que é os R$ 6.440. Então, as pessoas que contribuíram antes do decreto perderam, porque contribuíram de uma forma que não existia previsão legal. Então, mais do que nunca, planejamento é muito importante. Mesmo que você seja jovem, novo ainda, e pretenda viver nos Estados Unidos, faça esse planejamento, procure uma pessoa especializada nesse assunto para poder apresentar esse projeto e saber da importância de poder somar o tempo de contribuição, poder dar entrada, é tudo online, não precisa ir para o Brasil. E uma coisa muito importante que sem querer eu acho que eu pulei, Rosana, você me perguntou se é possível receber o benefício estando no país estrangeiro, como é que é feita essa transferência? Totalmente tranquila, automática. Então, o que você faz? Entra com requerimento no meu INSS, pede por escrito que você quer que transfira a sua aposentadoria do Brasil para uma conta corrente do país estrangeiro, no caso, nos Estados Unidos. É feito de uma forma tranquila, porque o tratado prevê essa possibilidade, mesmo para os indocumentados, porque a gente não falou sobre isso. O tratado, ele abrange apenas quem está legalizado no país. Quem não está, os indocumentados, mais do que nunca, precisarão contribuir no Brasil. Porque não tem problema. É verdade. Olha, isso é mais uma dica muito importante para os nossos seguidores aí, né, que querem ter uma renda lá para o finalzinho da vida, alguma coisa para ajudar. Isso é muito legal. E muitos, sabe que muitos brasileiros que estão aqui dando sangue, trabalhando, que ainda não estão regularizados, o sonho deles é se aposentar no Brasil. Mas a cabeça é se aposentar com alguma renda daqui, com algum imóvel que ele está investindo lá, com algum tipo de renda, e esquece da possibilidade de ter uma aposentadoria mesmo do governo, do país de origem, de onde ele vai acabar indo morar no final da vida. Então, isso é um super lembrete, super... Vamos falar, nós estamos num momento de pandemia, ainda estamos vivendo, sem dúvida. E quantas pessoas não foram realmente sequeladas por conta da Covid? Mais um motivo também para estar resguardado, qualidade segurado, para poder pedir aqui no Brasil um benefício previdenciário. Auxílio acidente, aposentadoria de invalidez. Mas para isso, precisa ter esse planejamento para saber se vai poder dar entrada ou não e requerer algo aqui no Brasil ou não. Maravilha, é um nicho de atuação incrível que você tá, que a gente fala aqui de imigração toda hora, fala de tributação, fala de proteção patrimonial e não falou de previdência nenhuma vez. Acho que nós estamos sendo os pioneiros aqui. Eu vou depois mandar para várias pessoas o link da nossa IGTV, que eu tenho certeza que vai se aproveitar dessa informação e dos seus serviços também. Isso. A gente está aqui querendo só encerrar, dizendo para todo mundo que quiserem, né, o seu contato, mais informações para entrar em contato conosco,
e a gente encaminha todas as suas informações para que eles possam iniciar o projeto de planejamento previdenciário. Eu vou começar, vou ser sua primeira cliente aqui dessa live. Com certeza, porque eu acho muito importante. Né, a gente trabalhou, a gente tem direito, vamos fazer o que tem que ser feito, fazer direito de uma forma correta, com o suporte de uma advogada, né, de um escritório especializado nisso, e vamos ter benefícios. Muito obrigada aí pela participação, adorei, foi muito bacana mesmo, adorar. Clarice está aqui, ó, vem cá, Clara, deixa as pessoas verem você. A Marina também, vem cá, Marina, vem. Todos. Sem elas eu não faço as coisas, então tem que mostrar, ó, por trás tem um monte de gente que ajuda, time top, e realmente valeu muito a pena, viu? Obrigada. É bom, né? Muito bem, parabéns. Então, obrigada, pessoal, uma super boa noite. Uma coisa que eu ia falar é o seguinte, a gente fica sempre na dúvida do horário que a gente vai fazer a live, para agradar tanto os brasileiros aqui nos Estados Unidos, como os brasileiros aí no Brasil, o horário, que a gente está com 1 hora de diferença. Nós presta atenção nas nossas stories, que a gente vai estar lançando aí uma pesquisa com opções de lives para que a gente possa ter o máximo de pessoas assistindo e ter proveito dessas boas informações, tá bom? Um super beijo, abraço, obrigada por tudo e Obrigada. Boa noite. Beijo para todos. Boa noite pro pessoal aí, tá bom? Maravilha. Quem vai fazer tudo agora é a Marina. Hey! Aqui saiu